E aí, turma, beleza? Como vocês estão? Guilherme aqui. É, eu estou começando aqui então uma nova série, vamos dizer assim. Eu quero fazer uma leitura comentada do livro Nosso Lar, do André Luiz, pelo Chico Xavier, né? E acho interessante a gente fazer essa leitura, porque porque eu acho que, independente do grupo, né, independente de ser um livro espírita, sabe, eu acho que é algo muito mais do que isso, né. Eu acho que esses rótulos acabam só segregando a gente, né, a gente como humanidade, como espécie, né, acaba só servindo para segregar. Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou de esquerda, eu sou de direita, né. E a partir do momento que então a gente acredita na vida após a morte, né? Então, ou seja, que a vida não termina, né? O corpo material, o corpo físico, a morte do corpo físico não é o fim de tudo, né? Então, independe de qual que era a religião do André Luiz ou do próprio Chico, né? Que ele tinha essa mediunidade, conseguia psicografar, né? Então, o que tem aqui dentro é muito rico, né? Muito interessante. O Nosso Lar é um livro de 43, 1943. Vou até confirmar aqui. E é o primeiro livro do André Luiz, né? Do espírito André Luiz. É, não é o primeiro do Chico, né? Eu, inclusive, nem sei qual que é o primeiro do Chico, mas o Chico provavelmente deve ser algum do Emmanuel, que é o principal, que é o mentor do Chico, né? Mas enfim, é o primeiro livro do André Luiz. André Luiz foi um médico aqui no Brasil, aqui na Terra. A gente vai passar, o livro vai contar isso, né? Mas antes só de a gente realmente começar, a intenção então é fazer uma leitura comentada. Eu vou lendo e vou fazendo pequenos comentários. Não quero fazer vídeos muito grandes também para desencorajar, né? Quero fazer um vídeo por capítulo. Com exceção desse, esse vídeo eu vou fazer só. Eu vou ler. Tem dois prefácios, vamos dizer assim: um prefácio do Emmanuel e uma própria mensagem do próprio André Luiz. E antes. Um comentário que eu quero fazer é que quando esse livro saiu em 43, né, no meio da Segunda Guerra Mundial, né, uh, foi um choque pro mundo espírita, né? Porque, bom, quem consumiria isso seria primariamente, né, primeiramente os espíritas, né? E até então tinha pouco material de espiritismo, né? Alguns livros do Kardec, que era um francês de 1860, né? Então, então veio mal recebido, né? Ele traz algumas coisas aqui que são um pouco contraditórias assim, para uma cabeça fechada, para uma cabeça quadrada, né? Então, então vamos lá, né? Vamos começar, que eu acho que é a melhor coisa. Eu vou ler, eu tenho um Kindle, eu vou ler ele no digital aqui. Não sei se vai ficar espelhado o vídeo, mas enfim. Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier. A Vida no Mundo Espiritual. É a série de livros do André Luiz, né? O André Luiz eu acho que tem aqui, ó. Bom, Francisco Cândido Xavier, primeiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, Federação Espírita. O André Luiz aparentemente escreveu 13 livros. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna. Esses 4 primeiros eu li. Aí temos depois No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos. Esse eu sei que é um livro muito cabeludo, eu tentei começar ele. É o 10, né? Cabeludo assim, porque ele é um livro muito técnico, muito cheio de palavras difíceis. Ele é um livro para estudo, não é um livro, não é um romance, né? Não é um romance no sentido, né? Não é um livro fácil de ler, né? Não é uma história, né? Então tem que ser um livro, é um livro que você precisa um pouco mais de tempo
E é para estudo, assim, né? Vamos dizer assim. Mecanismo da mediunidade, sexo e destino. E o 13º, e a vida continua. Legal que tem uma frase logo antes de começar qualquer coisa também. Uma frasezinha. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Legal, né? Vamos lá. Então a gente tem um prefácio chamado Novo Amigo. Já adiantando, né? Eu vi que é do Emmanuel. É uma frase que o... É uma mensagem que o Emmanuel deu pro Chico para abrir o livro, né? Então, legal, que é um livro do André Luiz, o Emmanuel é o mentor. O Emmanuel também é um espírito, né? Para quem tá caindo aqui, quem não é do espiritismo, né? Então vamos lá. Novo Amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores, exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Em balde, né? Então, em vão. Em vão, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Então ele está falando, né? Se você procurasse o nome do André Luiz nos catálogos da convenção de medicina, você não ia achar, né? E André precisou, igualmente, cerrar a cortina sobre si mesmo, né? Fechar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Entretanto, de há muito, desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem aos outros o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados. Nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Um pause aqui. Então, o que o Emmanuel está falando é que eles tinham esse plano. Chico, cara, imagina você ser Chico Xavier, né? Você ser um psicógrafo. Você vir aqui com essa missão, escrever quase 500 livros, eu acho que tem toda a bibliografia do Chico, né? Que assim, é um número exorbitante para que é isso, né? Se peguem os livros de Machado de Assis, de qualquer escritor encarnado, né? Que é muito menos que 100, assim. Eu acho que a Clarice Lispector tem mais ou menos 100, eu não lembro agora. Eu lembrei de uma amiga que estava fazendo o TCC dela na Clarice, né? Então, assim, 500, imagina, ele ter tirado isso da cabeça dele, né? Então, é uma certa prova, é um fato, né? De que ele realmente tem esses 500 livros, mas tirar tudo aquilo da cabeça dele, né? Enfim, então o André Luiz, ele teve esse pacto, né, com o Chico, com a espiritualidade toda, né, de trazer esses conhecimentos do além-túmulo, esse conhecimento... Eu não vou falar... Não é técnico, é um conhecimento... primordial, vamos dizer assim, né, para o entendimento da vida, né. Bom, da vida como um todo, né, da vida além-túmulo, como diz, né, porque é isso, o fim do corpo físico não é o fim da sua vida, né? Porque você é um espírito em um corpo. Você não é um corpo que tem um espírito. Você é um espírito que está momentaneamente em um corpo. Continuando. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas, como eu estava falando. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se falasse da aviação, da eletricidade e da radiofonia?
Então, do rádio, né? Então, importante também colocar o livro, esse livro é de 1940, né? É, aviação, eletricidade e radiofonia, né? Anos atrás já iam te chamar de louco, né? Mas é o que eles, justamente ele tá dizendo. O que o André Luiz vai trazer, eu já vou dar um pequeno spoiler, o André Luiz, ele narra telões, projeções, sabe? Em 1940 mal tinha cinema, né? Tava começando a ter câmera fotográfica, né? Então, legal, essa visão, né? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Usar a cabeça, né? Eu vou reler essa parte que eu não entendi. A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. São de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. Legal. A surpresa, a perplexidade e a dúvida, né? Então você tá lendo coisa nova, você vai ter dúvida, você vai ter surpresa, você vai ficar perplexo. Então é mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Vamos lá. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O espiritismo ganha expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades e experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja, no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é a oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que se submeteu o próprio coração. Vou continuar que já está acabando. Que eu queria fazer uma comentário, né? Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que, em nosso campo doutrinário, precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 43. Ele fala aqui, André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência. Isso aqui é o que muitas religiões diz sobre o prestar contas. Você vai desencarnar, você vai chegar do lado de lá, não vai ter um juiz, não vai ter Deus com um cajado esperando, você fez isso. Você vai morrer e você vai pensar em toda a sua existência, o que você fez, você vai pôr a mão na consciência e dependendo dependendo do que você levou aqui, você vai edificar o céu, estacionar no purgatório ou nos precipitarmos no abismo infernal. Então, às vezes é muito duro o que é lido, que você pega fundo, você te põe para pensar, né? E, bom, esse foi o prefácio do Emmanuel chamado Novo Amigo, né? Então é o Novo Amigo Emmanuel, é o Novo Amigo André Luiz, que mudou até de nome, né? Vamos dizer assim. E aí agora tem a mensagem do André Luiz, é o nome do prefácio aqui, mensagem de André Luiz. Agora é ele mesmo falando, né? A vida não cessa, a vida não acaba. A vida é fonte eterna
e a morte é jogo escuro das ilusões. Vamos lá, hein? A vida é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto, antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas, também recebe afluentes de conhecimentos, aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Eu fico emocionado, né? Fico fazendo gestos aqui. Os evangelhos de Jesus, as melhores parábolas, os melhores exemplos que Jesus dava quando ele comparava com a natureza. A comparação com a natureza é os melhores exemplos que a gente tem, sabe? Eu já tô com vários na cabeça, mas eu não vou citar aqui pra gente não perder o fio da meada, né? E não ficar um vídeo muito grande. Vamos lá. Antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos, né? Fechar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Trocar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Caminhos das almas misteriosos, caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Eu vou fazer um pause aqui. Eu vou repetir um negócio que eu já repeti, eu acho que em quase todos os vídeos que eu fiz até agora, mas como é uma série e algumas pessoas podem começar a partir de agora, amai-vos uns aos outros, amai ao próximo como a ti mesmo. A gente precisa saber nos amar antes de amar o próximo. A gente não pode começar a querer amar o próximo antes de nos amar. Então, conhecer a nós mesmos é fundamental. Ele acabou de falar, é indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos se conhecer detalhe a detalhe no longo processo de aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano, tá em aspas, resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição e uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos de espírito. Eu grifei essa frase aqui. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Cátedras são cadeiras, né? Vamos junto aqui, né? Cátedras. Cadeiras de catedrático, cadeira de São Pedro, né? Enfim. Recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. O ingresso no Evangelho do Cristo, né? E ele sozinho, na companhia do mestre e tal. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. De labor, né? De trabalho. Muito longa nossa jornada trabalhosa, né? Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia de verdade fundamental. O nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade. Então, por mais que a gente se esforce, né, o nosso esforço pobre, né, de humano, de encarnado, quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros. Então, André Luiz, eu estou me manifestando junto a vocês no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda essa verdade. Aliás,
não nos interessaria agora, senão a experiência profunda com os seus valores coletivos sempre, né? Não individuais, né? Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos. Sequioso, sedento, né? Então, vamos voltar. Que os vasos se fortaleçam, em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sedento dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendam conosco que o Espírito sopra onde quer. Tá? Que o Espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe, André Luiz. E aí vai começar o primeiro capítulo. Eu queria voltar aqui nessa última parte. Vamos lá. Manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. A intenção dele não é nos atormentar agora com essa ideia da eternidade, porque eu acho que isso envolve um pouco mais de física, de metafísica. Eu vi o Caio Fábio falando sobre isso. Legal, o Caio Fábio, ele veio do evangélico, né, do movimento, né, da religião evangélica. Não sei quem não conhece, o Caio Fábio de Araújo Filho, acho que é o nome dele completo. Assim, um ser humano perfeito não, né? Mas um ser humano ótimo também, de muito sábio, muito inteligente, e ele fez essa relação de eternidade, porque pra gente, na carne, no tempo, a gente acha que eternidade, a gente só consegue entender eternidade como um valor eterno de tempo, né? Então você vai queimar eternamente, né? O que muito se dizia. Então, mas o eterno, quando a gente sai desse espaço-tempo, né? Quando a gente está em outra dimensão, a eternidade ela nada mais é do que você viver sem base no tempo, né? É um negócio assim, eu estou tentando explicar um negócio que é inexplicável, né? Mas o que ele quer dizer é isso, a gente não atormentaremos alguém com a ideia de eternidade. O ponto agora não é esse. O ponto agora é colar esses vasos frágeis, né? Vamos nos restaurar, fazer a reforma íntima, para aí então a gente falar sobre eternidade, né? É isso que ele está querendo dizer, né? O livro não vai tratar sobre eternidade agora. Eu não sei nada sobre eternidade, mas essa é a tradução, né? A interpretação que eu fiz aqui. Bom, eu vou terminar esse vídeo por agora. A gente continua no próximo vídeo, que vai ser, então, o primeiro capítulo do livro. E te vejo lá na próxima. Que assim seja.